Olá, tudo bem? Hoje é dia 15 de maio de 2025 e eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que está na ordem do dia e que vai tomando conta de todas as áreas, de todos os campos. E quem fica na internet, fazendo aquelas rolagens infinitas, recebe notícias constantes sobre novas utilidades da inteligência artificial. A inteligência artificial tornou-se hoje um tema obrigatório para todo mundo, porque também há todo um interesse, né, mercadológico, além do interesse científico e do interesse geral, né? Todo mundo fica fascinado com esse novo brinquedo que tem utilidades mil, que afeta a nossa vida de várias formas, já vem afetando há um bom tempo, há décadas, mas ganhou na nossa vida uma importância, uma relevância eh, descomunais, quase que há uma onipresença da inteligência artificial no que nós falamos e naquilo que nós fazemos, enfim, e é importante que nós façamos uma reflexão o mais possível atemporal dessa realidade que é do nosso tempo, mas vive numa constante mudança e de um desenvolvimento vertiginoso, né? A tal ponto que nós eh, hum, falamos hoje sobre algum tipo de aplicativo que daqui a meia hora já pode ter sido superado por outro, ou uma nova invenção que utiliza a IA, né, a inteligência artificial, em tanto pode ser no campo das vendas, do comércio, como no campo da educação, como no campo da pesquisa, ou no campo da saúde, ou no campo da economia, em suma. A inteligência artificial está em tudo e parece que está ganhando cada vez mais terrenos, em nossa vida humana. A propósito disso, me lembrei de um poema do poeta Cassiano Ricardo, um poema que foi publicado na década de 60, num livro chamado Jeremias Sem Chorar. É um livro do poeta Cassiano Ricardo, um livro já no final da sua carreira, da sua vida, em que o profeta Jeremias, né, bíblico, aparece como alguém que não sabe mais chorar. Se o Jeremias aparece no livro das Lamentações, na Bíblia, no poema, na poesia do Cassiano Ricardo, nesses poemas desse livro, Jeremias Sem Chorar, o profeta já não consegue mais se emocionar, se comover com aquilo que vê, com a tristeza que há no mundo, com os dramas que há no mundo. Temos que lembrar que na década de 1960 havia uma crise muito grande política, uma guerra fria, que assustava a todos, o terror de uma possível autodestruição por conta da bomba atômica. Então, esse livro, Jeremias Sem Chorar, traz um poema que é também um poema irônico e um alerta a esta, já na época, tendência a uma automação absoluta da vida humana. Se isso há 60 anos era assustador, imagina como não será hoje para as pessoas que estiverem atentas e que percebem esse avanço, sem limites, muitas vezes sem ética também, da automação. O poema se chama Ladainha e aí já tem também uma ironia, né? É uma oração à máquina. Diz assim o poema: Por que o raciocínio, os músculos, os ossos, a automação, ósseo dourado, o cérebro eletrônico, o músculo mecânico mais fáceis que um sorriso? Por que o coração, o de metal, não tornará o homem mais cordial, dando-lhe um ritmo extracorporal? Por que levantar o braço para colher o fruto? A máquina o fará por nós. Por que labutar no campo, na cidade? A máquina o fará por nós. Por que fazer um poema? A máquina o fará por nós. Por que subir a escada de Jacó? A máquina o fará por nós.
Ó máquina, orai por nós. Esse é um poema extremamente irônico do Cassiano Ricardo, mostrando a divinização da máquina, não só a divinização, a humanização e a divinização da máquina, que substitui o ser humano no trabalho, na reflexão e até mesmo na oração. A transcendência humana se perde, né? E a reverência à máquina é tão grande que o homem delega para a máquina até mesmo a intercessão perante Deus, perante o divino. Ó máquina, orai por nós. É um poema que eu queria que nós mantivéssemos como pano de fundo da nossa conversa, em que eu pretendo, né, muito brevemente, falar sobre os desafios, ou melhor dizendo, os riscos, né? As virtudes também, as possibilidades também, as coisas positivas que há, mas de modo especial nos riscos que nós corremos se não tivermos um controle ético e um controle pedagógico da inteligência artificial, né? É curioso, é interessante, faz parte também da nossa, né, reflexão, a quantidade de filmes e de obras literárias que abordam a temática do robô, da máquina, da inteligência artificial, do computador, que, como criaturas do ser humano, se voltam contra esse criador que somos nós. Isso é muito interessante. Isso já se viu numa peça de teatro de 1920, de um escritor tcheco chamado Karel Čapek, que escreveu uma peça sobre robôs que trabalhavam numa ilha, lá uma fábrica em que os robôs trabalhavam. Ali a maioria dos habitantes eram robôs, havia alguns humanos orientando aquilo, e aparece nessa peça uma mulher que questiona a falta de ética com que os robôs são escravizados, né? Os donos da fábrica tentam explicar a ela que os robôs não têm consciência, não têm noção da realidade, são apenas robôs, mas ao longo da peça, os robôs começam a mostrar que sim, tinham consciência e que deveriam se rebelar contra aqueles humanos que os escravizavam e que com isso também, e assim termina a peça, né? Há uma rebeldia dos robôs contra os humanos. É a partir desse momento que a palavra robô entra no vocabulário humano. A palavra tcheca robota, deve ser isso, fala de escravos, fala de seres escravizados. E aí, a partir desse momento, a palavra robô passou a ser empregada para todo mecanismo que pudesse ter uma certa autonomia, relativa autonomia, mas uma utilidade que poupasse os homens do esforço físico, sobretudo. O que acontece agora, um século depois, é que nós estamos convencidos de que todo o nosso esforço intelectual poderá ser feito também pela máquina. E esse é talvez o maior de todos os riscos. É nós delegarmos ilusoriamente para a máquina algo que é exclusivamente humano. Tomadas de decisão que cabem ao ser humano, raciocínios que cabem ao ser humano fazer, atividades ligadas ao cuidado interpessoal que também cabem ao ser humano, né? É interessante pensar que na linha de filmes e de obras literárias, e sobretudo as mais recentes, essa rebeldia da máquina contra o ser humano se torna cada vez mais recorrente como algo já posto. Quer dizer, é um alerta da arte a algo que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, um filme recente chamado Companhia Perfeita. É a história de um homem que compra uma robô e manipula essa robô para cometer um assassinato, de modo que se houvesse algum culpado, esse culpado seria a máquina e não ele. Só que a máquina, o robô, desperta, né, desperta para isso, cria consciência,
sobre o que está acontecendo e se vinga dos humanos. Mais uma vez, a mesma história da máquina se voltando contra o homem. É o alerta que se faz. Um filme anterior a este, Ela, em que aparece Joaquin Phoenix, o programador, né, da área de informática, se apaixona por uma voz que, na verdade, é uma voz sintética, uma voz eletrônica, não é uma voz real, mas se apaixona por essa voz na sua solidão e tem também essa ilusão de que ele, ali naquela voz, ele encontra alguém com quem possa conversar, com quem possa estabelecer uma relação. Depois, no filme, ele descobre, para sua grande decepção, que aquela voz conversava com milhares de outros usuários. Então, mais uma vez, uma denúncia, mais uma vez, um risco que nós estamos correndo. O famoso Exterminador do Futuro nada mais é do que aquele androide que vem do futuro para realizar uma missão e também porque, num dado momento, as máquinas se rebelaram contra a humanidade e estão dominando o planeta, e é preciso dar conta disso. De modo que todas essas e muitas outras produções artísticas, literárias e do cinema fazem o mesmo alerta, que é um alerta real, que é o risco que nós corremos de abrir mão daquilo que é especificamente humano, nossa própria inteligência, por exemplo, a nossa capacidade de pensar, de decidir, de amar, né, de avaliar a realidade, delegar tudo isso para para uma máquina que supostamente tem mais eficácia. E que, de algum modo, sim, tem mais eficácia. Se eu vou preparar um plano de aula, se eu vou preparar até mesmo um livro, eu posso empregar a inteligência artificial a meu favor, né? Mas se eu não estiver fazendo, se eu não fizer o controle disso, posso simplesmente abrir mão da minha criatividade, abrir mão da minha autoria e achar que aquilo ali está bom, que aquilo ali é suficiente, que aquilo ali basta, né? Porque foi rápido, porque foi abrangente, porque coletou dados em lugares da web aos quais eu não teria acesso muito facilmente. E aí está pronto o livro, está pronto o plano de aula, para não falar de outras tantas coisas que os aplicativos de inteligência artificial estão produzindo, né, em grande escala e em questões gravíssimas, né, ligadas à área jurídica, ligadas à área política, ligadas à área da saúde, de modo que precisamos refletir sobre isso, para não cair nessa armadilha que nós próprios estamos criando. Quer dizer, dizem, né, os especialistas, que o objetivo maior, e parece que alcançando isso de algum modo, em alguns lugares, em alguns setores, é que a pessoa, né, você, eu, não consigamos mais distinguir se aquela realidade é humana ou digital, se ela é uma realidade orgânica ou uma realidade virtual. Esse parece o grande objetivo, né, da substituição simulada do humano pela máquina. E aí a palavra simulação é muito importante que apareça aqui na nossa conversa, porque é disso que se trata. E na nossa empolgação, na nossa euforia tecnológica, nós podemos perder isso de vista e acreditar piamente que assim é, que a realidade simulada pela máquina, pela inteligência artificial, é tão real ou tão humana quanto a própria realidade real e a realidade humana. Agora, precisamos pensar filosoficamente, precisamos refletir de uma maneira profundamente humana e sensata e lúcida para não cair nessa ilusão que nós próprios estamos alimentando. Ou seja, a máquina é a máquina, a simulação é simulação. Quando Schwarzenegger atua como uma máquina mortífera, como um robô, como um androide, o que está acontecendo? O ator Schwarzenegger está simulando que é uma máquina que, por sua vez, simula que é um ser humano. Se nós não fizermos essa conta, se nós superficialmente engolirmos as realidades virtuais, os resultados digitais,
as produções maquínicas como algo que tem vida própria, que tem identidade própria, que tem vontade própria, nós estamos realmente fazendo um papel lamentável e abrindo mão daquilo que é próprio, só que isso não vai acontecer. Em outras palavras, nós vamos continuar sendo os responsáveis pela máquina, nós vamos continuar sendo os responsáveis pelos algoritmos. Não existem algoritmos neutros, porque eles são também produção nossa, marcada por nossos vieses, por nossas opções, por nossas ideias, por nossa maneira de ver o mundo. A linguagem antropomórfica também faz parte dessa ilusão. Então a gente fala, a máquina está pensando. A máquina não está pensando. A própria palavra inteligência, usada para um drone, para um computador, para um mecanismo, para um aplicativo, a palavra inteligência é imprópria. A gente usa porque é uma metáfora, porque nos ajuda a pensar de algum modo, né? A gente empresta a palavra inteligência para o mundo das máquinas, do mundo dos algoritmos, o mundo artificial dos computadores, da telemática. No entanto, inteligência é uma palavra própria de seres que têm inteligência. E a inteligência não é simplesmente acúmulo de dados e manipulação de informação de uma maneira alucinada, como as máquinas produzem, né? Quer dizer, para além da nossa capacidade de raciocínio, nos dando essa imagem, né, essa ilusão de que eles estão pensando de maneira rápida e profunda. Não estão. Não há inteligência na máquina, não há pensamento na máquina. Bem como também nós às vezes usamos uma linguagem maquínica para falar do ser humano. Eu buguei, eu estou processando ainda essas ideias. Não, você não está processando as ideias como se você fosse um computador. Você está elaborando um pensamento, você está criando conceitos. São palavras apropriadas para o mundo da mente humana. A máquina não tem mente. O cérebro eletrônico, como diz o poema, né, não é um cérebro orgânico. A inteligência artificial não tem corpo. E essa é a grande, vamos dizer assim, a grande luz que nós podemos lançar sobre a realidade e para espantar esses fantasmas que nós próprios criamos. Quer dizer, a máquina não tem condições de assumir uma autoconsciência e pensar e ser inteligente e mais inteligente do que o ser humano. Nós sempre seremos mais inteligentes como seres humanos do que uma máquina. Não obstante, nós sejamos também, como diz Edgar Morin, não só homo ludens, mas também homo demens. Mas essa nossa demência, essa nossa idiotice, essas nossas falhas, essas nossas irracionalidades, pertencem à natureza humana, pertencem à própria natureza humana, que é racional e também é irracional, como diria Fernando Veríssimo. Fernando Veríssimo tem uma frase muito engraçada. Ele diz que o ser humano é o único bicho racional que sabe que é irracional. Nós só sabemos que somos irracionais em algum momento, em algumas situações, porque nós somos racionais, porque nós temos capacidade de avaliar, entender a nossa própria condição humana. De modo que, se nós não soubermos distinguir com clareza o que é e o que não é, o que é máquina e o que é ser humano, nós podemos produzir um filme na nossa cabeça, a exemplo dos filmes que nós assistimos, né? Produzir um filminho na nossa cabeça que vai, na prática, nos tornar pessoas irresponsáveis e também pessoas atrofiadas do ponto de vista humano. Nós podemos atrofiar as nossas capacidades, atrofiar as nossas habilidades exclusivamente humanas em nome de uma eficácia feita pelo mecanismo. De certo modo, isso já acontece em coisas simples, como, por exemplo, nas contas, né? Se você tem como fazer um 9 vezes 7 no celular ou na antiga máquina de somar, né, ou de multiplicar, na maquininha, você já não faz mais o raciocínio, já não há mais aquilo. E alguns educadores lamentam, bons tempos aqueles em que nós tínhamos a tabuada, a gente decorava a tabuada. E, de fato, houve uma atrofia nesse sentido. Nós não temos, quer dizer, aquela habilidade matemática que a gente aprendia a duras penas na escola, é verdade, com decoreba, mas que era útil,
né, de algum modo, isso nós não temos mais. Perdemos isso. Ganhamos em eficácia porque a maquininha vai fazer com mais precisão, não vai errar e tal. Só que isso ampliado para outras atividades humanas pode chegar a níveis de loucura, né? No momento em que eu começo a delegar, né, para os aplicativos, para a inteligência artificial, aquilo que poderia ser uma análise humana e mais sensível e mais empática que somente nós humanos podemos fazer na medida em que nós sejamos humanos, na medida em que nós também tenhamos uma formação humanística, né? Essa preocupação toda, né, que eu estou aqui manifestando, tem a ver com uma desumanização crescente nossa. Nós percebemos uma desumanização com ou sem máquina, quer dizer, uma perda de sentido da vida, uma perda de orientação, né? Também por causa de um mercado que nos massacra a todos, né? Estilos de viver, de consumir, de conviver que são autodestrutivos, né? E que, no caso, e que com a máquina e com o uso absorvente e contínuo e sufocante da máquina, estimulado pelo mercado, essa desumanização se torna ainda mais grave, ainda mais acelerada, né? Basta pensar no modo como nós ficamos grudados nas telas, né? Absorvidos e encantados pelaquela complexidade irrelevante de coisas, de informações, num grau a palavra que me ocorre é assim, um grau alucinante mesmo, um grau vertiginoso, num grau tal que nós perdemos a noção da própria realidade, nós perdemos a noção das pessoas que estão ao nosso redor, né? Há uma queixa geral hoje, em vários lugares, sobre isso, né? Como nós, não só os alunos em sala de aula, mas como nós, de modo geral, perdemos a noção do encontro, perdemos a noção da convivência. Você vê pessoas na rua andando e olhando para o celular, pessoas dirigindo e olhando para o celular, né? Pessoas jantando, almoçando com outras e olhando no celular. E isso não é um hábito de um grupo pequeno, de uma classe social, está generalizado. Ora, eh, chegando nesse grau de distopia viva, real, contemporânea, é preciso reagir diante disso. Como vamos reagir? Por isso que num podcast que se chama Leitura do Mundo, precisamos fazer essa leitura, fazer essa análise e também propor uma resistência, uma capacidade nossa de contrapor, de apresentar algo como alternativa. E o que é a alternativa disso? É ler, pensar, dialogar, né? E conhecer, né? Não se trata de demonizar a tecnologia, não se trata de expurgar a inteligência artificial, mas de enquadrar esse avanço tecnológico contínuo né, e às vezes sufocante mesmo, né, que avassalador, transformar isso em algo humano, não deixar que isso nos desumanize, mas humanizar isso que nós temos nas nossas mãos. E, para tanto, é necessário conhecer, né? Então, eu trouxe 3 indicações de livros que podem nos ajudar. Um é um livro do Albert Costa, é um estudioso de tecnologia, de inteligência artificial. É um livro que já não é atual, e vejam, é de 2023. Nós, em 2025, já achamos que 2023 já é muito, já está muito longe já é muito passado, né? E não é passado, é pertinho, mas nós estamos numa aceleração mental de tal ordem que nós já achamos que o ontem é muito antigo, né? Mas esse livro dele, ChatGPT Explicado, né, do Albert Costa, é um livro interessante a título de introdução. É claro que há coisas aqui que já
nos parecem superadas, ultrapassadas, mas vale como indicação. Um outro livro, esse sim talvez mais atual e mais crítico, é Desmistificando a Inteligência Artificial, de Dora Kaufman, que é uma professora, pesquisadora também em toda essa questão do design digital, da inteligência digital, tecnologia. A professora Dora Kaufman faz aqui um trabalho de conhecimento crítico do que é, né, toda essa questão da inteligência artificial. E um terceiro livro, que eu até achei interessante, porque o autor é o Celso Nisquier, e ele é o filho de Arnaldo Nisquier, é um educador que nós conhecemos, né, muito ativo, muito atuante há muitas décadas, e o filho agora também escreve como educador esse livro, Educação Mais Inteligente, falando sobre inteligência artificial de modo específico, mas de tecnologia de modo geral, no âmbito educacional e no que diz respeito também à formação docente. É um livro que valoriza os professores e valoriza a tecnologia. É um livro que vale a pena, não é um livro, né, de grandes profundidades, é um livro básico, mas precisamos do básico também para pensar, para conhecer e a partir daí fazer um aprofundamento, né? Esses são 3 livros em português. Há muitos livros em outros idiomas e temos que pesquisar para conhecer. As publicações são contínuas e o tempo todo recebemos informações novas de que já tem algo mais avançado, que agora foram os chineses, agora foram os estadunidenses, agora foi tal empresa, foi tal outra empresa também inventou tal coisa, e nós vamos sendo jogados para frente, né, empurrados para o futuro de uma maneira que perigosamente pode nos desumanizar. Então, um passo para trás, calma, né? É mais uma das grandes modas da tecnologia. Isso aconteceu em outras épocas da história humana, entusiasmos, né, descabelados em torno de alguma nova invenção, e depois, com o tempo, aquela tecnologia se torna uma tecnologia invisível. Faz parte do nosso dia a dia. Hoje, o celular é uma tecnologia invisível. Ninguém estranha que alguém esteja com um celular na mão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso aí, como também no passado, né, o micro-ondas, a geladeira, no passado mais remoto, eram novidades, mas hoje ninguém vai estranhar de entrar numa casa e encontrar uma geladeira. Enfim, de modo que muito devagar, né? Devagar com o andor, que o santo é de barro. Não precisamos entrar nessa euforia, né? Olhar as coisas com uma certa naturalidade, com uma certa distância e fazer algo que é fundamental e que nunca vai ser superado por nenhuma máquina, que é pensar por conta própria. É viver em busca de uma sabedoria humanizadora. É cultivar virtudes, as velhas virtudes de sempre. É dialogar com criatividade e é, sobretudo, amar com generosidade. São esses princípios que estão em muitas filosofias, em muitas doutrinas religiosas, enfim, são aquelas exigências de humanização que percorrem os milênios e que nunca se desatualizam. O aplicativo que você comprou hoje, amanhã já está obsoleto, mas aquilo que você conquistou em termos de humanidade, de compreensão do mistério da vida, isso nunca lhe será tirado. Isso nunca será superado por nenhuma outra coisa, né? Por nenhuma máquina, nem por outra pessoa, né? Então, eu faço aqui um apelo também aos educadores, sobretudo aos educadores, para que não se deixem levar por um medo. Ah, então a tecnologia vai me substituir. Não. Bons professores, professores humanamente formados, professores pesquisadores, professores leitores, nunca poderão ser superados pela máquina. Nunca, né? Não só porque a máquina pode se voltar contra
nós, a criatura contra o Criador, não é essa a questão, mas porque nós, se nós estivermos realmente atentos e sintonizados, né? Olha a linguagem antropomórfica, né? Sintonizados, ou a linguagem maquínica, com a nossa própria humanidade, né? Com as nossas próprias, com a nossa própria espiritualidade, com a nossa própria vivência única, irrepetível, não simulável de ser humano, se nós fizermos tivermos em conta isso, tivermos isso no nosso horizonte, não há por que temer, não seremos superados. No entanto, aí sim vale um novo alerta. Precisamos de formação docente continuada. Essa batalha não podemos perder. Podemos até não estar cientes e conscientes né, ou sabedores da última revolução tecnológica, do último grito da moda dos aplicativos. Porém, devemos sim estar preocupados com a nossa formação docente, com a nossa leitura. Eu insisto isso muito com o secretário de Educação, com os gestores escolares, não investir mais em tecnologia e menos no ser humano. Porque a tecnologia, daqui a pouco, tá jogada às traças. Está lá, né? Quantos computadores já foram descartados ao longo das décadas? Mas não podemos descartar seres humanos, porque seres humanos educam seres humanos. Falar de liderança, falar de empatia, falar de solidariedade, é falar de humanidade e não de chips, algoritmos, né, teclas e aparatos tecnológicos, né? É muito importante fazer me pareceu importante fazer essa conversa com vocês para que nós façamos as opções corretas. Eu tenho visto muitos educadores apaixonados irrestritamente pela tecnologia e isso não faz bem para eles e para nós, e para a sociedade, e para a escola, e para os jovens e para as crianças. Então, proponho que nós conversemos sobre isso e cuidemos das pessoas, da formação docente. Se há uma dúvida entre investir em máquina e investir em pessoas, é melhor investir em pessoas. Ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira, Leitura do Mundo voltará sempre às 11 horas da manhã. Até lá.